Mas, então, a estratégia que Davi coloca aqui são essas. Eu não sei se vocês viram, mas ele menciona aí três espíritos. Primeiro, ele diz no versículo 10 que ele pede a Deus um espírito inabalável. Renova dentro em mim um espírito inabalável, que é o resultado de um coração renovado por Deus. É a primeira coisa que o seu plano precisa ter. A súplica, o empenho e os meios para que você crie dentro do seu coração um espírito inabalável. Significa um espírito que não nos deixará nunca mais pecar? Não. Significa um espírito que fortalecerá o seu coração para cumprir o que o Novo Testamento diz de maneira exaustiva: fugir do pecado. Buscai a Deus, buscai as coisas do alto. Até mesmo o apóstolo Paulo, refletindo sobre essas coisas, ele chegou a dizer: aquilo que eu não gostaria de fazer, eu me vejo fazendo mais vezes do que eu gostaria. Então, é uma luta, porém, Davi ora e pede isso, um espírito inabalável. Ele pede também, um outro espírito, veja só, no versículo 11, ele diz que ele pede para que Deus não retire dele o seu Santo Espírito. Muitas pessoas usam esse texto para cogitar a possibilidade de alguém perder a salvação quando peca. Então, pecou, rodou. Deus vai tirar o Espírito. Não, não é assim. Davi, ele era um rei, e era um rei do povo de Israel. E para ser rei no povo de Israel, não bastava ter sido ungido, ele tinha que receber um espírito, uma unção, que era uma unção que capacitava-o para usar e executar a sua função como rei. Então o texto não está falando de salvação. Retirar o Espírito Santo não significa ir lá e apagar o nome dele dos eleitos, nada disso. Davi sabe que para ele continuar sendo um servo de Deus, usado como rei, ele precisa desse Espírito Santo agindo nele. Do contrário, ele não vai conseguir continuar sendo rei. Então é mais nesse sentido. E é algo que também nós devemos pedir, que Deus não deixe que os nossos pecados acabem apagando o Espírito dentro de nós. Não que nossos pecados tenham a capacidade de estragar o plano de Deus em nossa vida. De jeito nenhum, irmãos. Aquilo que Deus começou em nós, Ele vai terminar, apesar de nós. Mas você não precisa cooperar atrapalhando o plano de Deus, apagando o Espírito. Pelo contrário, deve pedir que Deus dê a cada um de nós as condições de gerarmos frutos, os frutos do Espírito. E finalmente, Davi, ele pede, além do Espírito inabalável, além de falar do Espírito Santo, ele fala no versículo 12 do Espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Espírito voluntário aqui pode ser traduzido também como um espírito inclinado a alguma coisa. Pelo que ele está dizendo, ele quer voltar a ter gozo nas coisas de Deus, a alegria com a salvação de Deus. Para que nós tenhamos isso, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, inclina o meu coração para as coisas tuas. Irmãos, é tão difícil você gostar de algumas coisas depois que você já se envolveu com o pecado e você vai alimentando. O próprio diabo, a própria natureza pecaminosa se incumbe de nos fazer desgostar de coisas que nós deveríamos amar sobre todas elas. Então Davi pede isso: dá-me um espírito voluntário ou um espírito inclinado. Inclinado, no caso, às coisas de Deus, porque ele quer voltar a ter gozo em ouvir da alegria da salvação.